Um agradável dia a todos. Que a natureza esteja em harmonia conosco e que ela nos proporcione as melhores energias, que isso é fundamental, evidentemente. Hoje eu quero trazer um tema muito de reflexões pessoais e dividir com a opinião pública e também abrir uma análise ali neste pensamento, que é a proximidade entre os pigmeus, né? Os pigmeus africanos, evidentemente, com os pigmeus espalhados pelo mundo, fundamentalmente aí na Ásia e na América do Sul e Bolívia, né? Há uma semelhança. Estamos a querer buscar essa evolução e compreender fundamentalmente a presença dos índios na América, né? Porque nós sabemos que os humanos tiveram seus primitivos, não é? Os seus primórdios. A gente consegue marcar os primitivos do homem ocidental hoje, assim como dos homens dos africanos, povos bantos que aqui existem, né? Ou mesmo na África ao norte, sua origem, não é? E pouco se sabe, pouco se conhece a origem dos povos indígenas, não é? Nas Américas. E aí a gente quer trazer essa reflexão, não é? De características e semelhanças, não é? E da oralidade dos estudos da filosofia africana, do conhecimento africano, evidentemente, conversando com os anciões e os estudos que a gente vai fazendo, os apontamentos, né? Que a gente vai chegando a essa percepção. E vale a pena dividir essa reflexão, né? Uma possibilidade de análise e de compreensão, evidentemente, né? Pronto, a gente é unânime, a gente sabe que o berço da humanidade é a África e a gente quer trazer essa reflexão consigo, fundamentalmente caro afrodescendente, né? Começamos a buscar a nossa afirmação, nossa identidade, nossa análise. Começamos a buscar reflexões e começamos a buscar, de um modo geral, refutarmos e aproximarmos um pouquinho mais da africanidade na antropologia, né? Ocidental, não é? ou refutarmos alguns pontos daquilo que é a antropologia e o conhecimento ocidental e buscarmos cada vez mais uma afirmação enquanto africanos na africanidade, né? Temos o africano na diáspora, evidentemente, e a gente precisa uma autoafirmação desse povo. Para buscarmos essa autoafirmação, evidentemente precisamos nos conhecer. E nos conhecer temos que passarmos exatamente por esse tipo de debate, esse tipo de análise e começarmos a buscar primeiro quem somos e daí podemos nos autoafirmar. Só vamos nos afirmar em qualquer parte que a gente estiver, seja nos conhecer. E para isso a gente precisa conhecer de onde é que a gente veio, né? De começar a, de alguma maneira, mostrar, né, a proximidade entre os povos, para cada vez mais nós começarmos a banirmos todas essas questões que nos separam, que tentam mostrar que os afrodescendentes ou os africanos, do modo geral, fundamentalmente os da Saara, sejam desprovidos de conhecimento, sejam desprovidos de filosofia, sejam desprovidos de níveis organizacionais. E a gente contrapor isso que a gente começa a buscar a afirmação e para nós que vivemos de modo ocidental ou mesmo no Ocidente, a gente possa se inserir ou possa ser inserido melhor nessas sociedades, porque até então, até este momento que nos falamos, nos comunicamos, evidentemente somos relegados à marginalidade, não é? Somos colocados à margem dessas sociedades. E isso precisa mudar, né? Porque a presença dos afrodescendentes
pelo mundo, é fruto muito da colonização, não é? das colonizações e o advento evidentemente das migrações, e essas migrações são muito provocadas pelas políticas evidentemente utilizadas muito pelo Ocidente, que refletem em África muitas ditaduras, muitos problemas que refletem em África, problemas como a fome, muito estão ligadas às políticas ocidentais, muitas delas de austeridade, e complicam evidentemente o bom andamento do continente. Não é? Então tudo isso reflete nas migrações. Então, não obstante já temos muitos africanos na diáspora fruto das colonizações, hoje temos uma migração em massa, uma quantidade de africanos saindo do continente em direção à Europa, em direção às Américas, evidentemente buscando por oportunidades, por condições de vida, não sem se atentando a esses pormenores que a gente está aqui, que tem debatido no nosso canal, que é fundamental esse tipo de informação, porque quando chegarmos lá podemos lidar melhor com aquele núcleo, com aquela bolha, né, das sociedades ocidentais, que é tão difícil de nos furarmos, fazemos parte dela, porque vamos estar sempre vivendo em volta dessa redoma. Então é importante a gente ir trocando. E a responsabilidade, evidentemente, do Ocidente em cada vez mais criar políticas de aproximar esses povos oriundos de África, esses povos que hoje fazem parte das suas sociedades, mas sempre marginalizadas. Não é? E são marginalizadas muito porque não fazem o perfil ocidental, né? Não fazem parte do perfil ocidental e muitas das vezes são sempre relegadas à humanidade, né? Lhes é negada ou nos é negada a humanidade, que isso precisa ser combatida. E só é possível combatermos isso, evidentemente, só podemos começar a ter propriedade para debater essas questões se nós começarmos, evidentemente, aprofundando, estudando questões como esta, né, das nossas origens, de quem somos, né, para podermos mostrar da profundidade. Aqui nos propomos a dizer que somos farinha de um mesmo saco, nós estamos dizendo, evidentemente, todos os povos têm a mesma origem, têm o mesmo berço, de quer ele negros ou brancos, amarelos ou vermelhos, somos todos, evidentemente, um ser, né? Um ser humano, somos apenas um ser humano de mesma origem, né? Somos todos, evidentemente, da espécie humana, não é? E com a mesma origem. E a gente começa a partir desses estudos, desses debates, ainda que são simplórios, ainda que sejam estudos sem grande profundidade científica, evidentemente, sem todos os elementos que o Ocidente o trate, o considere como tal, mas nós também respeitamos os estudos africanos, nós também nos respeitamos a oralidade, respeitamos as divindades, respeitamos toda a forma de análise possível, né, para compreendermos todas essas adversidades que o mundo coloca, né, o mundo impõe, e a gente precisa se afirmar e responder a problemas que vão nos surgindo. E aí hoje nos propomos exatamente aproximar os pigmeus africanos aos pigmeus da Ásia e aproximá-los também aos índios nas Américas, dentro do seu processo evolutivo. Então, se nós começarmos a entender da seguinte maneira, de que os primeiros fósseis evidentemente foram encontrados em África, vamos ver a evolução dos seres vivos no planeta, né, os próprios mamutes, né, aquela história toda dos dinossauros, dos primórdios, até nós chegarmos à idade da pedra, né? Vamos começar a ver que os primeiros habitantes que dentro desse processo evolutivo não são os povos que evidentemente hoje ocupam tanto o continente africano, fundamentalmente, que é o berço da humanidade, como também não são os povos também que habitaram a Europa, assim como não são os povos que habitam hoje a Ásia
e América. Isso é bom, isso é um fato, não é? Então, quem são os povos que primeiro habitaram o continente africano? Não é? Quem são os povos que habitaram a Ásia? Quem são os povos que habitaram as Américas? Não é? E certamente também pela Europa. E por que, né, dessas mutações ao longo do tempo, dessas mudanças, né, para nós não de repente perdemos o rastro da origem dos índios, não é? Quando vem as navegações, vamos encontrar povos que a gente desconhece a sua origem. Então a gente precisa buscar esse rastro, e esse rastro tem que ser, no nosso entender, enquanto estudiosos, enquanto analistas, de alguma maneira, digo sempre, ainda que tivemos acesso ao conhecimento ocidental, mas a gente procura sempre analisar, procura sempre olhar as coisas do modo muito próprio, muito característico da africanidade. O que a gente começa a perceber? Nós sabemos, né, que os primeiros povos habitarem o continente africano, né, dentro da sua evolução, os humanos vão evoluindo até chegarem a se ramificarem, vamos assim dizer, em três povos, né, que são os pigmeus, né, os coiçãs e os coiçãs. É isso? Ok. E os coitos. Falei só dois. Então, vamos lá. Os pigmeus, os coiçãs e os coitos. Essa gente entende que, seja ele analisando de uma maneira muito religiosa, né, que o Deus criou o homem, né, que a gente vai encontrar esse a parte do paraíso, que a gente começa a olhar. Nós preferimos olhar dentro daquilo que são os estudos, evidentemente, muito mais científico, né? Aquilo que o Ocidente prega, a gente vai analisando e também vai olhando aquilo que é a oralidade. Então, há tempos, evidentemente, nós procurávamos ver das duas maneiras. Hoje a gente aproxima muito mais, né, dessa sua evolução, no planeta Terra. Então, está lá os meus indivíduos, os meus grupos, que vão se evoluindo. Estes grupos, por serem muito nômades, e por eles estar sempre buscando uma proximidade, aquilo que é a busca pelo seu alimento, que fundamentalmente se alimentavam da caça de pequenos animais, de raízes e folhas. Então estavam sempre atrás dessas caças, desses alimentos. E é um povo que vivia muito juntos. E nesse caminho, muito nômades, não paravam, estavam sempre seguindo em bandos, sempre atrás da sua caça, da necessidade de satisfação das suas necessidades, né, enquanto seres vivos. Isso certamente vai distanciando os grupos, os alimentos que vão certamente e o ambiente que vão estar inseridos certamente vai diferenciando os grupos, e aí se consegue encontrar esses três grupos ao longo da sua evolução, que são os pigmeus, os coiçãs e os coites, né? E desses grupos, dentro da sua evolução, né, dois grupos fundamentais a gente vai encontrar, que são os bantos e os bairros. Os bantos que vão estar aqui mais próximo do Sul-Saara, mais precisamente na Nigéria e zona do Camarões, e aí mais para a Argélia,
aí vamos encontrar os berbers. Esses dois povos, evidentemente, na sua evolução pelas regiões que eles vão estar inseridos, né, vão ter características um tanto quanto diferentes. Os bantos vão ter pele mais escura, mais ou menos aqui a África próxima, a linha do Equador, e os berbers vão ter, por causa da zona deserta, né, Saara, lá acima aqui, ao longo do dia aquele calor, não é? E à noite aquele frio extremo, as temperaturas que a gente conhece. Certamente essas condicionantes vão variando a tonalidade ao longo do tempo da pele, desde a própria poeira que vai riscando o rosto, até as temperaturas, a alimentação, todas as adversidades que a natureza vai oferecendo, as pessoas vão tendo características diferentes, não é? Então, esses dois povos, os dois povos bantos, os povos bantos é que vão descendo, de modo geral, ocupando a África ao sul, descendo, fazendo até a África Central, se espalhando pelo continente. E os berbers é que vão seguindo ali caminhando em direção, evidentemente, àquele que seria essa peregrinação que nós entendemos que vai dando origem aos povos que a gente conhece. Mas se esses povos, quando os povos bantos vão ocupando a África, evidentemente também já vai encontrar um povo, que são exatamente os povos que são seus primitivos, que são aí os pigmeus, que vão guerreando, os bantos já têm o domínio do fogo e do ferro, evidentemente vão circulando por África, guerreando com os pigmeus, né, os coiçãs, que têm tecnologia muito mais atrasada, então vão sendo dizimados. E a sua forma de viver muito peculiar dos pigmeus é sempre pelas matas, pelas florestas, né? Sempre atrás da sua casa. Portanto, é um povo sempre muito mais primitivo, ainda que os bantos ainda nós podemos os considerar primitivos, mas eles eram muito mais primitivos que os bantos. Os bantos já dominavam tecnologia, já faziam transformações, já dominavam a agricultura, né? Já tinham esses domínios. Então, isso havia uma diferença em relação aos pigmeus. Da mesma maneira que nós entendemos que os pigmeus espalharam-se por África, também é o mesmo pigmeu que fizeram, evidentemente, o mesmo caminho que os povos berbers vão fazer a seguir. Não é? Vão fazer a seguir. Portanto, eles vão seguindo o mesmo caminho. E com as adversidades que vão encontrando pelo caminho até a Ásia, evidentemente, a pigmentação, as características vão mudando esses pigmeus. Que hoje, os pigmeus que a gente encontra na Ásia, que vamos encontrar aí na zona da América, fundamentalmente na Bolívia, certamente é uma evolução desses povos primitivos africanos, pigmeus, não é? Tem as suas semelhanças nas estaturas, né? Nas características, apesar que a tonalidade vai mudando, as características vão mudando, mas a gente consegue perceber aí uma semelhança. E essa mesma semelhança, quando a gente começa a questionar a origem dos índios, a gente consegue encontrar semelhança aos pigmeus que vamos encontrar na Ásia. Portanto, a gente consegue entender que esses pigmeus é que vão habitar as Américas, né? Que fazem as travessias provavelmente na Era do Gelo e vão habitar. E com o ambiente, evidentemente, com as adversidades, vão sofrendo as transformações, né? Então, se a gente olhar hoje as características de um índio, né, nas Américas,
a gente vai encontrar muita semelhança dos povos, dos pigmeus, os olhos amendoados, não é? Os hábitos, né, florestais, a forma de viver em grupo, não é? Não é? As características, as suas atividades estão sempre ligadas, evidentemente, à casa, né, às raízes, né? Então, a gente vai começar tentando encontrar elementos que eles aproximam, que convergem entre esses povos, ainda que hoje a gente consegue ver os pigmeus com africanos muito diferente dos índios, mas se a gente começar a ir aproximando cada vez mais, passando para a Ásia até as Américas, né, a gente vai conseguir entender, evidentemente, essa proximidade. Mas a denúncia muito maior, no nosso entender, está mesmo nas características dos povos, né, pigmeus e os povos indígenas. Né? Eles têm os mesmos comportamentos, a mesma forma de estar e de viver. Porém, evidentemente, os índios evoluíram para uma pequena sociedade muito mais muito por conta também das colonizações. Mas, se nós olharmos no seu habitat natural, certamente vamos encontrar muita proximidade. Então, quando vamos encontrar, vamos no próximo momento ver as navegações, né, com os povos já ocidentais, também evoluídos, vamos encontrar esse ser primitivo, evidentemente, né, dentro das evoluções, como também os bandos tiveram encontrado os seus primitivos ao descerem. Vamos nos surpreender com esses povos que não sabemos qual a sua origem. Então, no nosso ver, os índios têm essa ligação, não é? Tem essa ligação com os pigmeus. Agora, cabe, não é? Evidentemente, debate, cabe, evidentemente, outras abordagens, outras análises, mas nós estamos em crer, pela forma nossa de análise, pela forma nossa de discussão, de que, sim, há uma proximidade entre os povos indígenas, entre os índios e cá os pigmeus. Não é? E se isso é cada vez mais evidente, e a evolução também dos povos bantos e dos povos belgas que vão se espalhando pelo planeta, caracteriza, evidentemente, como um único povo, que isso vem reforçar aquilo que é a nossa ideia, aquela que é a nossa tese, é que somos apenas um só povo. Né? Esse discurso é fundamentalmente virado para a africanidade, é muito virado para os afrodescendentes, para que começamos a começarem a perceber de que, por mais que se diga o contrário, que é normal, que a gente é compreensível do modo geral, até mesmo porque muito dessas quesilhas que a gente vê pela vida, pelo mundo e posta muito pelo Ocidente, muitas vezes estão muito mais ligadas às soberanias, não é? Muito mais de interesse de soberanias do que propriamente às verdades, porque são estudos fáceis de serem no primeiro momento, evidentemente, de serem realizados, mas não se pode levar, evidentemente, com livridade, mas a gente consegue perceber que não há motivos de nós cooperarmos, de nós aceitarmos, né, de que somos inferiores em relação a qualquer povo. Nós não podemos nos achar que somos melhores que ninguém, também não somos piores que ninguém. Apenas coexistimos, existimos e somos pares
né? Somos iguais a quem quer que seja. Isso é que é muito importante. Isso faz-nos nos compreendermos de que, sim, se hoje temos pessoas com a pele mais escura, porque estão em países mais quentes, foram evoluindo nestas regiões, e as pessoas que têm as peles mais claras, evidentemente, foram evoluindo em regiões que eu favorecesse ao longo do tempo isso acontecer. Eu lembro que há tempos eu dei um exemplo, eu disse, tragam um casal nórdico, né, ou 2 casais nórdicos da Europa, né, germânicos, né, ou dinamarqueses, aquelas zonas muito frias, né, e que sejam de fato parentes, né, que os outros parentes ficassem por lá e os outros separados, e outros viessem para aqui e vivessem de uma maneira africana, né, esses 2 casais, de uma maneira genuinamente africana, não viver como um africano ocidentalizado, mas genuinamente africano, né? Aquele africano ocidentalizado, mas porém que vive abaixo da linha de $1, né? Que não esteja empregabilizado, né? Que esteja ligado diretamente ao campo, né? Que não viva num lar, mas sim numa casa, né? Não numa casa com o conceito de lar, mas numa casa no conceito mesmo de nos protegermos pura e simplesmente dessa diversidade que a natureza impõe, não é? Então, se nós pegarmos esses dois casais, colocarmos pelo continente africano, não é? Onde a sua vida é campestre, onde estão expostos ao sol, sem ar-condicionado, né? Com todas as diversidades da natureza. Porque a única coisa que vai se trazer, certamente, é protegê-los, a sua vida, para que não pereçam, para que não estrague aquilo que é a análise, que é a pesquisa. Certamente, nós vamos perceber, e é evidente, que a evolução desses 2 seres, desses 2 casais em África, vai ser diferente dos seus irmãos no Ocidente, não é? Vai ser diferente. O tom de pele vai ser diferente, vai escurecer mais, não é? Assim, a mesma coisa o seu couro cabeludo, mesmo que fosse longo, certamente ele começaria a se tornar crespo, tenderia a enrolar esse cabelo por causa da temperatura, e certamente ia aprofundando. As suas gerações que viessem a seguir não seria diferente, aconteceria a mesma coisa, escurecendo, não é? Até que um dia certamente teriam seus descendentes negros, não é? Portanto, isso não é uma coisa que deva acontecer em 100 anos, mas se nós, sobre um período de 20 anos, tu pegares, fazer isso, quando tu devolveres a pessoa à Europa, você vai ver qual diferente eles se tornaram. Ainda que ele, quando, né, por conta do frio, tirar aquela pigmentação, aquela pele que sai quando a gente sabe que está no calor, sai do calor e vai para o frio, tende sempre a gente a fazer uma escamação, né? A gente vai tirar uma camada da nossa pele, evidentemente. Ainda assim que sai essa camada, ele vai ter a pele mais escura do que o seu irmão que foi no Ocidente. Então, isso aqui é mais uma prova, meu caro afrodescendente, meu caro irmão, de termos esse tipo de informações para que a gente se afirme, para que a gente esteja em qualquer parte do mundo de forma segura e tranquila de que não somos superiores nem inferiores a quem quer que seja. Então, um grande abraço, uma boa continuação. Espero bem que em breve a gente possa se encontrar. Até o próximo encontro e aquele abraço.